Reflexão bíblica. Evangelho de João. Capítulo 11. João 11, a ressurreição de Lázaro. Em João 11, veremos que Marta e Maria mandarão um recado a Jesus para avisá-lo de que Lázaro estava muito doente. Jesus não partirá de imediato e somente chegará 4 dias após a morte dele. Mostrando todo o seu amor e compaixão, Jesus trará Lázaro de volta à vida. Essa impressionante demonstração deixará evidente que Jesus é o escolhido e tem total poder sobre a morte e a vida. Após saberem desse milagre, os fariseus farão um complô para matarem Jesus e Lázaro. Contexto histórico. Jesus, no capítulo anterior, acabou de ensinar que ele é o bom pastor e que daria vida por suas ovelhas. Ele também ensinou que o Pai deu poder a ele sobre a morte, ao que alguns o acusaram de blasfêmia por proclamar ser o Filho de Deus. Os fariseus já estavam totalmente convencidos de que precisavam se livrar de Jesus, como veremos agora. Acompanhe a seguir o estudo completo de João 11. Versículos 1 ao 57. A ressurreição de Lázaro é o 7º sinal messiânico mais importante de Jesus neste evangelho. Ver nota em João 2 verso 11. Esse milagre, registrado somente aqui, antecipou a própria ressurreição de Jesus e o revelou como a ressurreição e a vida. Ressurreições são raras no Antigo Testamento. Elias, 1 Reis 17 versos 17 ao 24, Eliseu, 2 Reis 4 versos 32 ao 37, 2 Reis 13 verso 21, e nos Evangelhos, a filha de Jairo, Marcos 5 versos 22 ao 24, o filho da viúva de Naim, Lucas 7 versos 11 ao 15. A ressurreição de Lázaro foi o evento final que precipitou a decisão dos líderes judeus para prender e julgar Jesus por blasfêmia. Versículos 1 ao 30. Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento, e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão, Lázaro, estava enfermo. Portanto, suas irmãs enviaram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isso, ele disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Depois disso, então, ele diz aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se algum homem andar de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem andar de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Essas coisas ele falou, e depois disso ele lhes disse: Nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou, para que eu possa despertá-lo do sono. Disseram-lhe, então, os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele ficará bom. Todavia Jesus havia falado de sua morte, mas eles pensavam que falava do repouso do sono. Então, Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E estou contente por causa de vós, de que eu não estivesse ali, para que creiais. No entanto, vamos até ele. Então disse Tomé, que é chamado Dídimo, aos seus condiscípulos: Vamos nós também, para que possamos morrer com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro. Ora, Betânia estava perto de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, então, Marta que Jesus vinha, foi ao seu encontro. Mas Maria ficou assentada em casa. Então, disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei, que agora mesmo, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus:
teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E, tendo ela dito isso, seguiu o seu caminho, e chamou secretamente a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e te chama. Assim que ela ouviu isso, levantou-se depressa, e foi até ele. Ora, Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículos 1 ao 4. Lázaro, amigo de Jesus. A introdução de Lázaro é semelhante a João 5 verso 5. Lázaro, que significa a quem Deus ajuda, era um nome comum. Betânia, chamada de aldeia, grego, como Belém, João 7 verso 42, não é a cidade de mesmo nome mencionada em João 1 verso 28 e aludida em João 10 versos 40 ao 42. Betânia, onde Lázaro vivia, ficava a leste do Monte das Oliveiras, a uns 3 quilômetros de Jerusalém, Mateus 21 verso 17, João 26 verso 6. A aldeia de Maria e de sua irmã Marta e a referência à unção de Jesus por Maria antecipa o capítulo 12 e parece pressupor que os leitores conheciam essas mulheres, talvez pelo Evangelho de Lucas, Lucas 10 versos 38 ao 42. Versículos 5 e 6. Jesus não se preocupa. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Embora essa demora pareça enigmática, tal fato serviu para revelar a glória de Deus. Verso 4. Uma vez que permitiu que Jesus realizasse um milagre ainda mais difícil. Verso 17. Versículos 7 ao 9. Os discípulos se preocupam com Jesus. A maioria das pessoas trabalhava enquanto havia luz do dia. Assim que escurecia, o trabalho cessava. Versículos 10 e 11. Lázaro dormiu. Dorme significa que está morto, como a permuta em seguida deixa claro. Versos 12 ao 14. O equivalente no Antigo Testamento é dormiu, descansou, com seus pais. Ocasionalmente, a morte na qual seremos despertados. Daniel 12 verso 2. Versículos 12 ao 16. Os discípulos não entendem. Sobre a designação de Tomé como Dídimo, ver nota em João 1 verso 38. Versículo 17. 4 dias de sepulcro. Ao confortar Marta e Maria após a morte de Lázaro, Jesus cumpriu uma das obrigações mais essenciais na cultura judaica de seu tempo: chorar com os que choram. Normalmente, o sepultamento era feito logo após a morte, portanto, Lázaro estava morto havia 4 dias. Versículo 18. Distância de Betânia. Sobre Betânia, ver nota no verso 1. Versículo 19. Muitos acompanham o enterro. Se os muitos judeus que tinham ido consolar a Marta e a Maria eram de Jerusalém, isso indica que a família das irmãs de Lázaro tinha uma posição social considerável. Versículo 20. Marta e Maria. Em casa era a postura habitual para os que choravam pelo falecimento de um ente querido. Jó 2 verso 8, Ezequiel 8 verso 14. Versículos 21 ao 24. A ressurreição após a morte. A crença de Marta em uma ressurreição no fim dos tempos estava de acordo com a fé dos fariseus. Ver João 23 verso 8, com a opinião judaica popular e com o ensino de Jesus. Versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sobre eu sou a ressurreição e a vida, ver notas em João 5 verso 26. Versículos 26 e 27. Crê tu nisto? A referência de Marta àquele que havia de vir ao mundo empregou a expressão messiânica derivada de Salmo 118 verso 26, compare com João 12 verso 13.
Versículos 28 ao 30. Maria chora com Jesus. O Mestre era um modo natural para um discípulo se referir a Jesus antes de sua ressurreição. João 4 verso 31, João 9 verso 2, João 20 verso 16. Versículos 31 ao 57. Os judeus, pois, que estavam com ela na casa e a consolavam, vendo que Maria se levantara e saíra apressadamente, seguiram-na, dizendo: ela vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava vivendo, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus, pois, a viu chorar, e choravam também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se. E disse: onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, então, os judeus: vede como ele o amava. E alguns deles disseram: não podia este homem, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este homem não morresse? Jesus, pois, novamente comovido em si mesmo, foi ao sepulcro. Era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe: Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus: eu não te disse que, se tu creres, verás a glória de Deus? Então, eles tiraram a pedra do lugar onde jazia o morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse: Pai, eu te agradeço, por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor eu disse isso, para que possam crer que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhes Jesus: desatai-o, e deixai-o ir. Então, muitos dentre os judeus que tinham vindo a Maria, e que haviam visto as coisas que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram pelo seu caminho até os fariseus, e lhes contaram as coisas que Jesus havia feito. Então, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus em conselho, dizendo: o que faremos? Pois este homem faz muitos milagres. Se o deixarmos assim sozinho, todos os homens crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos o nosso lugar e a nação. E um deles, chamado Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós não entendeis nada. Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, isso não disse ele por si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente por aquela nação, mas também para congregar num só corpo os filhos de Deus que estavam dispersos. Desde aquele dia, pois, eles tomavam conselho para o matarem. Jesus, portanto, já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali continuava com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e dessa região subiram muitos a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Então eles buscavam por Jesus, e falavam entre si, estando no templo: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se algum homem soubesse onde ele estava, ele deveria mostrar, para que o prendessem. Versículos 31 ao 33. Jesus se comove. Jesus comoveu-se em espírito. A palavra grega para agitar-se, embrimomai, denota indignar-se e bufar. Compare com Daniel 11 verso 30. Jesus ficou agitado em face do sofrimento humano e da morte. João 12 verso 27, João 13 verso 21. Conturbou-se significa agitado e comovido. Ester 4 verso 4. Versículos 34 e 35.
Jesus chora por Lázaro. Jesus chorou, ou talvez ainda melhor, rompeu em lágrimas, como o termo é regularmente traduzido em fontes extrabíblicas. Versículos 36 ao 39. Tirem a pedra. Embora os judeus usassem especiarias aromáticas nos sepultamentos, isso não impedia a decomposição do corpo, como salientou Marta. Versículos 40 ao 42. Você verá a glória de Deus. A oração de Jesus tem como antecedente a súplica de Elias no Antigo Testamento, 1 Reis 18, verso 37. Comparar com João 6, verso 11. Versículo 43. Lázaro, vem para fora. Jesus ressuscitou a Lázaro sem usar magia, encantamento ou qualquer palavra que se atribuísse poderes mágicos, mas pelo poder de sua própria palavra. Versículos 44 ao 46. Lázaro ressurge. João não registra a reação de Lázaro nem o que lhe sucedeu após a ressurreição. Em vez disso, ele se volta imediatamente, verso 45, para focalizar a conspiração contra Jesus. Versículo 47. Os fariseus e seus planos. Sobre o concílio, ver notas em João 3, verso 1. Versículos 48 e 49. Aparece Caifás. Não fornecer uma data precisa, naquele ano, implica que o ofício de sumo sacerdote era alternado a cada ano. Isso indica simplesmente que aconteceu de Caifás servir nessa função no ano em que Jesus foi julgado e crucificado. Na verdade, Caifás foi sumo sacerdote por 18 anos, 18 a 36 depois de Cristo, mais do que qualquer outro do primeiro século. Versículos 50 e 51. O pronunciamento de Caifás. Morra pelo povo, invoca a memória dos mártires macabeus. Conforme o duplo sentido típico usado no Evangelho de João, o pronunciamento de Caifás antecipou a expiação substitutiva que Jesus estava por suprir. Como o sumo sacerdote dos judeus, Caifás profetizou melhor do que pensava, isto é, sem perceber o duplo sentido de sua afirmação. Versículo 52. Os filhos de Deus dispersos. Os filhos de Deus que estavam dispersos se refere aos gentios. Versículos 53 ao 55. Jesus passa a andar em secreto. Essa é a terceira e última Páscoa mencionada por João. Ver nota em João 2, verso 13. As pessoas subiam mais cedo para Jerusalém a fim de se purificarem de toda impureza cerimonial que porventura as impedisse de celebrar a Páscoa. Números 9, versos 4 ao 14, Números 19, versos 11 e 12. Versículos 56 e 57. Ele virá na festa? Sobre o tempo certo da prisão de Jesus, ver nota em João 2, verso 4. Sobre o templo, ver nota em João 2, verso 14. 5 importantes lições que podemos aprender em João 11. O poder da oração e da fé. A ressurreição de Lázaro é um lembrete do poder da oração e da fé. Jesus orou a Deus antes de ressuscitar Lázaro, demonstrando que a comunicação com Deus é essencial para a manifestação do seu poder em nossas vidas. A importância da esperança em meio à adversidade. Mesmo diante da morte iminente de Lázaro, Jesus ensina que a esperança não está perdida. Ele é a ressurreição e a vida, e aqueles que creem nele terão a vida eterna. Isso nos lembra que, mesmo nas situações mais sombrias, há esperança em Cristo. Jesus se importa com nossas dores. A reação de Jesus à morte de Lázaro, chorando junto com os amigos de Lázaro, demonstra sua compaixão e sensibilidade para com o sofrimento humano. Ele entende nossas dores e está presente para nos consolar em nossas aflições. O testemunho público do poder de Jesus. A ressurreição de Lázaro foi um dos maiores milagres públicos realizados por Jesus, testemunhado por muitos. Isso fortaleceu a fé daqueles que testemunharam e serviu como uma prova tangível do poder divino de Jesus. A necessidade de confiar no tempo de Deus.
Jesus deliberadamente esperou 2 dias antes de ir a Betânia, permitindo que Lázaro morresse. Isso nos lembra que, embora possamos não entender os tempos e os propósitos de Deus, devemos confiar que Ele age no momento certo e de acordo com sua vontade soberana. Conclusão. Concluindo este capítulo, o incidente de Lázaro e Jesus, totalmente dependente do Pai, chama Lázaro para fora da sepultura, demonstrando assim ser filho de Deus, a ressurreição e a vida, e ter poder sobre a morte. É interessante que a razão mais profunda por trás da doença e morte de Lázaro, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Este poder do Filho de Deus, Senhor da vida e da morte, é demonstrado além de qualquer dúvida, tanto que muitos dos judeus creram nele, e os fariseus deram ordem para que ele pudesse ser levado. Mais tarde, eles ainda procuram matar Lázaro, porque a sua ressurreição era uma prova muito poderosa de que Jesus era, de fato, a ressurreição e a vida. É bonito de ver que, mesmo nesta apresentação pública e notória do poder de Deus, ele continua a ser o servo obediente e dependente do Pai, e mesmo aquele que está provado ser o Senhor sobre a vida e a morte é capaz de derramar lágrimas em compaixão de um amigo. Jesus é tudo. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.